Boa noite, gente boa. Todos bem? Todos tranquilos, agitados, né? Depois de um domingo, creio que um domingo agradável, um domingo que vocês aproveitaram. Então hoje a gente está aqui novamente, né? Nos reunindo para ouvir a palavra do Senhor. E hoje não podia ser diferente, porque nós estamos celebrando o Natal. Mais uma vez, né? Estamos celebrando o Natal. Então hoje nós estamos celebrando o Natal, né? Não o ano, a data, o mês, o dia, mas sim o significado do nascimento de Jesus Cristo, o verdadeiro significado. Mas para nós podermos entender bem esse significado, esse acontecimento, nós precisamos voltar lá atrás na história. Precisamos entender um pouco mais lá atrás para compreender então de fato o que aconteceu no evento do nascimento de Cristo. A história nos conta que Deus Pai revelou por meio de muitos profetas sobre a vinda do Messias, chamado o Rei dos Judeus. Era assim que era conhecido. Mas o povo judeu, em sua grande maioria desobediente a Deus, não acreditou, não esperou, não aceitou Jesus como Messias. Esse é o fato que aconteceu naquela época. Por isso Deus, por volta do ano 586 antes do nascimento de Cristo, permite o domínio da Babilônia sobre o povo judeu, que se tornam prisioneiros e exilados lá na Babilônia por 70 anos. Então começa toda essa trajetória, né, até aonde vai chegar, culminar em Jesus Cristo. Jeremias, Ezequiel, Daniel foram profetas daquele tempo, do exílio da Babilônia, junto com Zacarias, Malaquias, Miqueias e outros mais. Todos eles anunciaram a vinda do Messias. Isaías também anunciou muito antes disso, que viria um Messias. Malaquias, por exemplo, foi o último profeta. Se você pegar lá no Velho Testamento, da sua Bíblia, você vai ver que o último profeta é Malaquias. E depois de Malaquias houve um período de 400 anos de silêncio. O silêncio de Deus, aonde Deus não se manifesta mais ao seu povo, aos judeus, por nenhum profeta. Este foi um longo período de incertezas, sofrimentos, aflições, perseguições, aonde o povo de Deus foi submetido aos pagãos, aos impérios dominadores daquela época. Foram vários impérios que dominaram naquela época, pelos babilônicos, os assírios, os medo-persas, o império grego, o império romano. Cada império colocava um governante sobre os judeus, obrigando-os a pagar impostos, influenciando em suas culturas e fazendo com que adorassem os seus deuses, os seus ídolos. Então tudo isso aconteceu nesse período de sofrimento, no silêncio de Deus. Todo aquele tempo de silêncio, desde o exílio da Babilônia e os 400 anos depois. Então nesse contexto dominante de crueldade, hostilidade, fúria e todo tipo de violência, prisões e mortes, Deus quebra o silêncio dos 400 anos e levanta mais um profeta. Quem é esse profeta? O último profeta, João Batista. Esse é o último profeta. Por que é o último profeta? Porque depois de João Batista, toda a palavra de Deus, toda a profecia, todo o ensinamento está revelado na Bíblia. Não precisa mais de profetas. Foi João Batista o último, porque tudo foi revelado através dos apóstolos, dos que escreveram o que faltava para completar a palavra. Tanto que lá em Apocalipse, no capítulo 21, se você ler lá na última página, vai dizer que ai de quem acrescentar ou tirar alguma coisa da palavra de Deus. Daí tem o que vai merecer, eu nem vou entrar no mérito. Mas então João Batista foi o último profeta. Então hoje se você ouve alguém dizer que é profeta, é mentira, é enganoso. Não existe mais profeta. Existe o dom de profecia. Os dons continuam existindo, tá? Só para nós não confundir. O dom de profecia é quando alguém interpreta a Bíblia, ensina a Bíblia, fala da palavra, fala de Deus, está exercendo o dom de profecia, porque profeta significa boca de Deus. Então se você falar da Bíblia para uma pessoa, você está profetizando, você está falando da palavra, mas você não é um profeta. Lembre-se disso. Profeta não existe mais, como apóstolos não existe mais. Só para fazer uma observação, por que não existe profeta. Então João Batista, chamado profeta de ligação entre o Velho e o Novo Testamento, ele nasce mais ou menos 6 meses antes de Jesus Cristo. Ele vem
para anunciar, para preparar o caminho para o Messias, para Jesus, para o Cristo, conforme a gente lê na própria palavra. Os judeus esperavam um rei forte, um rei dominador, maior que todos os reis anteriores, maior que o rei Davi, que fosse capaz de unir todas as tribos de Israel novamente. Era isso que os judeus esperavam, que acabasse de vez com o Império Romano e com qualquer outro dominador que pudesse surgir naquela época. Então era isso que os judeus estavam esperando. Nesse contexto todo, Jesus vem ao mundo como um bebê. Ele vem ao mundo formado do pó, do barro, como um bebê, enquanto que os judeus esperavam um rei. E aí vem um bebê, em meio ao caos, à opressão, à insegurança. Nada, creio eu, que diferente dos dias de hoje. Nada diferente dos dias que nós estamos vivendo hoje. Mas eu gostaria que a gente baixasse a nossa cabeça e fizesse uma oração para depois nós entrar definitivamente no texto. Ó Senhor, queremos louvar e agradecer a Ti, o Pai, porque a Tua palavra está completa, Deus. Ela é reveladora e nós a temos em nossas mãos, nós temos à nossa disposição. Que a gente sempre busque conhecer essa verdade. Que Tu esteja, Senhor, nesta noite, nos dando entendimento, nos capacitando, abrindo a nossa mente, renovando, transformando o nosso coração. Para que aquilo que for dito hoje, que for falado hoje, possamos aplicar em nossas vidas no dia a dia. Eu oro e peço, Senhor, que Tu me use a mim também e me capacita, Senhor, para poder explicar e falar da Tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje é: os judeus, os sacerdotes, os mestres das leis e grande parte do povo, eles conheciam as Escrituras. Eles tinham à mão os manuscritos dos profetas. E eles não foram investigar se de fato estava se cumprindo as profecias sobre o Messias. Eles não foram investigar, mas eles tinham a palavra à mão. Eles não tinham a Bíblia completa, o Novo Testamento, mas eles tinham toda a profecia que falava da chegada de Jesus Cristo, do Messias. O profeta Miqueias, lá em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele fala exatamente o que aconteceria e como Jesus viria. Então ali diz, Miqueias 5, 2. Mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Ali ele fala, esse profeta, ele fala que viria de Belém, Belém Efrata. O que significa Efrata? Efrata era o caminho de Belém. Se vocês lerem lá em Gênesis, vão encontrar um lugar onde que Jacó enterrou Raquel, no caminho para Belém, que era chamado Efrata, que era uma terra fértil. Então é isso que significa, o caminho de Belém. Ali em Belém, na Judéia, nasceria o Messias. Então Jesus nasce numa manjedoura, apenas com José e Maria, sem glamour, sem plateia, sem festa e sem recepção dos judeus. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas houve uma festa dos anjos. Os anjos fizeram festa. Houve uma festa nos céus. A cena que nós estamos acostumados a ver, sempre vimos isso na televisão, nas praças, em todos os lugares, é que o nascimento de Jesus estavam todos juntos, todos presentes, pastores, animais, magos, José, Maria, bebê, anjos, estava cheio lá, aquela estrebaria que não tinha mais espaço. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso. Isso é o que o mundo diz. Como foi então isso? Lucas, nós vamos entrar no texto agora, vai ser um pouco extenso os textos, nós vamos ter que ler vários textos de Lucas e de Mateus, que são os dois que relatam sobre o nascimento de Cristo, para nós entender bem o que aconteceu. Lucas, capítulo 2, nós vamos começar no 1 e vamos indo. Vamos indo. Então Lucas, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Normal, Todos iam para a sua cidade natal. No versículo 4.
Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito e envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui Lucas começa relatando como é que foi o nascimento de Jesus. José e Maria e Deus e nada mais. É isso. Eu creio que nem os animais, porque naquele tempo era um tempo de calor, não era um tempo de frio. Tudo indica que era entre maio e junho do nosso calendário, naquela região, quando os pastores estavam cuidando das ovelhas à noite. Então, provavelmente esse senhor que cedeu o estábulo, a estrebaria, ele soltou os animais para que eles tivessem um lugar para ficar. Então, mais ou menos, deve ser assim que aconteceu. Por que não estava mais ninguém lá junto? Porque os homens estavam ocupados. Os homens estavam ocupados, toda a cidade estava cheia, uma euforia, hotelaria, pousada, restaurante, culinária, venda de souvenir. Vocês sabem, podem pesquisar. Até hoje, os judeus, eles são muito negociantes. Eles são um povo negociador. Eles estão sempre fazendo negócio, vendendo e comprando. E não era diferente naquela época. Então, eles estavam exatamente aproveitando, já que a cidade estava cheia. Aproveitando o momento, né? Fazendo seus negócios, cuidando dos seus hóspedes, com razão também, né? Mas vamos tentar entender melhor os fatos. Mateus e Lucas, eles só vão escrever sobre o nascimento de Jesus muito tempo depois. Muito tempo depois. Mateus escreveu o livro de Mateus 50 a 55 anos depois de Cristo, entre esse espaço de tempo. E provavelmente que Mateus obteve as informações do próprio Jesus e da mãe de Jesus, da Maria, porque Mateus era um apóstolo, ele andou com Jesus. Então ele teve as informações da própria fonte. Já Lucas escreve o seu evangelho depois, o evangelho de Jesus escrito por Lucas, melhor dizendo, né? Depois de 60 a 62 anos depois de Cristo. Então Lucas, não sei se ele chegou a conhecer Jesus, eu creio que sim, mas ele não andou com Jesus, ele é depois um discípulo de Paulo. E Paulo é um apóstolo mais tarde, vocês conhecem a história. Então provavelmente que Lucas ouviu dos próprios apóstolos e talvez da própria Maria, que viveu depois que Jesus morreu, Maria continuou, né? Então talvez ele ouviu também da própria Maria parte do que ele escreveu aqui. O fato é que nem Mateus, nem Lucas estavam lá no momento que Jesus nasceu. Não estavam lá. Então nós estamos acostumados a ver todos os anos aquele presépio, né? Como conta a história, mas a história está errada. O presépio todo enfeitado, cheio de personagens, né? Isso altera a história, porque Lucas, capítulo 2, do verso 8 em diante, vai continuar os fatos que aconteceram no nascimento de Jesus. Então vamos lá para o versículo 8, capítulo 2 de Lucas. Então ali diz assim: haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Versículo 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo as boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Olha o que diz o verso 11. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então aqui o anjo já diz, hoje já nasceu o Salvador, nasceu o Cristo. Quando o anjo aparece para os pastores, Jesus já tinha nascido. Os pastores estavam nos campos próximos, eles não estavam lá no momento. No versículo 12 vai dizer, isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolta em panos e deitado numa manjedoura. Vocês conhecem, nós temos aqui, né, um projeto de manjedoura, um protótipo de manjedoura. Mas Jesus estava lá numa manjedoura que provavelmente era um formato de um coxo de animal, né, que a gente sabe, né? E o versículo 13 diz, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens
aos quais ele concede o seu favor. Então a festa foi dos anjos e agora dos pastores que o viram também. Então os pastores que estavam lá, eles não estavam presentes na hora do nascimento, nem os magos, nem Lucas e nem Mateus, como eu já falei. Ninguém estava lá. Estava José, Maria, o bebê e Deus. Este foi o nascimento de Cristo. No versículo 15, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. E então correram para lá e encontraram quem? Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Os pastores não tinham presente nenhum para dar para Jesus. Eles estavam lá no campo, cuidando de ovelhas, eles não tinham nada. Porém, eles foram lá de coração e glorificaram e louvaram a Deus, louvaram a Jesus, louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. É isso que vai dizer o próximo versículo. Então eles foram lá e deram aquilo de mais bonito que um ser humano pode dar num momento especial como esse. Abrir o seu coração e mostrar a sua alegria nos lábios e nos seus olhos, nas suas expressões no rosto, a felicidade de verem Jesus. Versículo 17. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Jesus nasceu num lugar praticamente sem plateia, como já falei. Mas por que os primeiros que foram avisados, que foram convocados para ir e ver Jesus, foram os pastores? Olha como faz todo sentido isso, como identifica quem é Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Os pastores cuidavam das ovelhas, dos cordeiros. E depois a Bíblia também fala que Jesus é o pastor que pastoreia as suas ovelhas porque estão perdidas. Então, de todos os ângulos, Jesus se identificava muito, tanto com as ovelhas como com o pastor. Por isso, eles são os primeiros a serem avisados. Maria, porém, no versículo 19, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram fazendo o quê? Glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora. Então esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Como Jesus nasceu e quem foi os primeiros a serem chamados para glorificar e louvar a Deus pelo nascimento de Jesus. Jesus nasceu de uma forma simples, humilde, sem o reconhecimento dos homens, no caso aqui do seu próprio povo, dos judeus, da sua descendência. Jesus nasceu sujo de sangue, um bebê sujo de sangue, e termina a sua vida sujo de sangue novamente. Foi assim que Jesus veio, humildemente. O que vem na sequência então que Lucas nos apresenta? Versículo 21. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o que lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Então, foi colocado o nome que devia ser colocado a ele, de Jesus. 8 dias depois, ele foi circuncidado, porque ele era da linhagem de Davi, da linhagem de Judá. E a lei daquele tempo exigia que todo o homem macho, filho macho, fosse circuncidado no 8º dia. Então, José fez isso, como era a lei. Depois, no versículo 22, Lucas vai dizer que completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. 40 dias era a lei, 40 dias era o tempo de purificação, para que José e Maria pudessem ir ao templo, e então Maria ofereceu 2 pombinhos como sacrifício, oferta de sacrifício pela sua purificação, que era exigido às mulheres pobres. Ela era uma mulher pobre, então ela não tinha um carneiro, uma ovelha, algo assim para dar, mas 2 pombinhos era suficiente. Foi isso que ela fez. E agora então nós vamos para Mateus, porque Mateus vai continuar a história agora daqui para frente. Então vejam bem que há uma sequência dos fatos do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 2, verso 1, vai dizer assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém.
esse é o segundo ponto que eu quero explicar aqui para vocês. Aqui diz que depois, magos vindo do Oriente. Quem eram esses magos? Provavelmente caldeus da região da Babilônia, da Pérsia, do Oriente, daquela região que hoje a gente conhece como Irã, mais ou menos por aí. Por que que eles sabiam? Por que que esses magos sabiam do nascimento de Jesus e vieram até Jerusalém procurá-lo? Daniel, quando interpretou os sonhos de Nabucodonosor e de seu filho, traz esta revelação sobre o Cristo, o Messias. Lembram do exílio da Babilônia, dos 70 anos do cativeiro? Daniel estava lá. E Daniel, numa revelação que está lá em Daniel, capítulo 5, versículo 11, vai falar de Daniel e depois vai falar a revelação do sonho. Daniel, capítulo 5, versículo 11, diz assim: existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era iluminado, e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. Porém, Nabucodonosor, teu predecessor, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Então aqui é a rainha, a mãe de Belsazar, falando para Belsazar quem era Daniel. Porque Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor e depois do seu filho Belsazar. E o sonho que ele revela aqui é quando aqueles dedos aparecem na parede e começam a escrever. E Belsazar ficou muito pálido e muito preocupado com aquilo que estava acontecendo e prometeu que se alguém revelasse aquele sonho, seria o terceiro no reino, no seu reino. O terceiro, ou seja, o rei, o próprio rei Belsazar, a rainha e depois Daniel, assim como foi José no Egito. E aí então no capítulo 2, no livro de Daniel, capítulo 2, versos 44 e 45, vai dar um pouco da revelação daquela visão que Belsazar teve. E todos que estavam naquela festa viram. Então diz assim, Daniel capítulo 2, verso 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. O verso 45. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Aqui está falando de todo aquele contexto daquela estátua enorme que tinham, cada parte era feito de um material. E de todos os reinos que viriam depois, depois dos babilônios, dos persas, assírios e assim por diante, até chegar aos romanos. E claro que destruiria também aquela estátua, se já não tinham sido destruída, e que destruiria todos os reinos daquela época. Ou seja, viria um rei tão poderoso que não precisaria de ajuda de ninguém e o seu reino era para sempre. É isso que é a revelação. Os magos conheciam a profecia sobre essa destruição dos reinos e também que viria um único rei para todo sempre, Cristo, o Messias da cidade de Belém, na Judéia. Os magos conheciam isso. Em outros escritos, não na Bíblia, Daniel também falou que seria uma estrela, haveria uma estrela como sinal da chegada desse rei. E há muitos comentaristas que estudam, teólogos, inclusive o Augusto Nicodemos, que muitos de nós conhecemos, que diz que naquela época os registros dos reis eram muito fiéis. Os reis, eles registravam tudo o que acontecia no seu reinado. Eles tinham um grande interesse de serem famosos, de deixar a sua história. Eles eram obstinados por sucesso e por reconhecimento, por fama. E então eles registravam muitos livros dos fatos que aconteciam no seu reinado. Por isso que há outros materiais que falam sobre esses acontecimentos e sobre essa profecia. Então, além dos profetas, Daniel, Miqueias e outros, eles tinham os seus próprios registros. E Mateus 2:2 continua relatando sobre o que os magos, com sua comitiva, fizeram uma viagem, com seus camelos, com seus presentes, com seus suprimentos até Jerusalém. Uma viagem que mais ou menos deu 1.500 quilômetros ou mais.
Os magos saíram lá do Oriente para ir até Jerusalém. Mais ou menos naquela época era 1.500 a 1.800 quilômetros. Hoje é um pouco mais curto porque fizeram estradas novas. Mas naquela época era isso. Então vocês imaginam quando eles chegaram na cidade, toda aquela comitiva, com camelos, com gente junto, eles deviam ter pessoas de viagem, não sei quantos magos eram. A Bíblia fala em 3 presentes, não fala em quantos magos eram, podiam ser 4, 5, 2, não sei. Mas a Bíblia só fala que eram 3 presentes que eles trouxeram para Jesus. Mas os magos chegaram e começaram a perguntar. Os magos chegaram em Jerusalém e no versículo 2 de Mateus, ali que nós estamos lendo, diz: aonde está o recém-nascido rei dos judeus? É isso que os magos perguntam. Aonde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e vemos adorá-lo. Olha que interessante. Versículo 3. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e dos mestres da lei, perguntou-lhes aonde deveria nascer o Cristo. E o versículo 5 ele diz: eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor de o quê? De ovelhas, conduzirá Israel, o meu povo. Então foi essa a resposta que o rei Herodes obteve dos mestres da lei, dos sacerdotes. E no versículo 7, então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. No versículo 9, depois que ouviram o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto aonde? Lá no Oriente, foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Eles conheciam e sabiam da estrela. Agora no versículo 10. Quando eles tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo e ao entrar na casa, veja bem, aqui tem uma diferença, né? Ao entrar na casa, eles não entraram na estrebaria. José e Maria já não estavam mais na estrebaria, agora eles estavam numa casa. Porque já fazia um bom tempo depois. Então, ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. Esse foi o que aconteceu no evento que os magos chegaram e foram até a cidade de Belém, aonde encontraram o menino Jesus. A primeira coisa que eles fizeram, eles se prostraram e o adoraram. Interessante porque eles não eram judeus. Eles não eram o povo de Deus, eles eram caldeus, outros povos. E provavelmente eles eram a 4ª ou a 5ª geração depois de Daniel, porque já tinham se passado mais de 400 anos. Mesmo assim, eles foram lá e adoraram e se prostraram diante do Senhor. Que interessante. Segundo, eles entregaram 3 presentes, cada um tinha um significado. O ouro era um presente que se dava a um rei. Você não chegava na frente de um rei, numa visita oficial, por exemplo, e ia lá e entregar um panetone e um espumante. Não era. Era ouro. Era um presente que valia a pena ser dado, que era um presente nobre para ser dado a um rei. O segundo presente, eles deram incenso, que se dava a um sacerdote para a propiciação dos pecados. A palavra é difícil. Propiciação de pecados. Era incenso. Por quê? Porque indicava que Jesus seria o nosso sumo sacerdote. O terceiro presente que eles deram era mirra, que era usado na preparação de um funeral para embalsamar os nobres, aqueles que tinham poder. Eles eram embalsamados. Tanto que vocês vão lembrar que José de Arimateia, depois quando Jesus morre, vai lá e leva esse artefato, mirra e mais outras especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Então tudo isso fez com que Jesus Cristo fosse realmente reconhecido pelo que ele era e por aquilo que iria ser logo ali adiante. Inclusive já predizendo a própria morte de Jesus, que ele seria
crucificado e seria embalsamado. E então os magos cumprem o seu propósito e voltam para a sua terra. É o versículo 12. Mateus, capítulo 2, versículo 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a quem? A José, em sonho, e lhe disse: levante-se, tome o menino, a sua mãe, e fuja para o Egito. Logo, vá embora. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Versículo 14. Então ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e durante a noite partiu para o Egito, aonde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Falando de Jesus. Versículo 16. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. É interessante porque isso aqui indica que os magos visitaram Jesus mais de 1 ano depois. Jesus já tinha mais de 1 ano quando os magos o visitaram. Porque lá em Mateus 2,7 diz que então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Então já fazia mais de 1 ano, porque senão Herodes não teria justificativa para mandar matar todos os bebês para baixo de 2 anos. Se Jesus tivesse alguns meses, bastava matar de 1 ano para baixo. Mas os magos anunciaram o momento exato em que viram a estrela, que identificou o nascimento, o momento, o dia do nascimento de Jesus Cristo. E então Herodes cruelmente decreta esse assassinato a todos os meninos, homens, abaixo de 2 anos e ao redores. E assim foi o nascimento de Jesus Cristo. O Natal de Jesus foi o motivo de grande alegria para os anjos, para Maria e José, para os pastores, os magos, Simeão, que depois o consagrou no templo, e alguns anônimos. Mas para muitas famílias foi um motivo de desespero, de sofrimento e dor. Conforme diz Mateus capítulo 2, versículo 18. Diz assim, Mateus 2, 18. Ouviu-se uma voz em Ramá, o choro de grande lamentação. Era Raquel que chora porque por seus filhos, e recusa a ser consolada, porque já não existe. Houve grande choro, houve grande lamentação. Bem, o que eu quero de toda essa história, de todo esse acontecimento aqui, é tirar 3 lições para nós. O que nós podemos entender desse acontecido? Então, a primeira delas é a forma como Deus vem para a terra, que Ele mesmo criou e que disse que tudo era muito bom. Vocês lembram? Lá em Gênesis, cada dia, cada coisa que Deus fez, Ele disse que era bom. E no final Ele disse que tudo era muito bom. E viu Deus que tudo ficou muito bom. E então Deus saiu do seu lugar santo, do seu lugar de habitação, da sua glória, para habitar numa terra de pecado. Um mundo caído, aonde o homem está sendo dominado por Satanás e seus demônios. Dominado entre aspas, porque quem cuida de toda a terra e de todas as coisas é o próprio Deus. Mas Ele permite. Por isso que a gente peca, por isso que a gente é tentado ao pecado. E a gente às vezes cai no pecado. Porque Satanás e seus demônios são os príncipes desta era. Príncipe da potestade do ar, como está escrito na palavra. Deus vem então num corpo de barro, em forma de bebê, indefeso, com necessidades de comida, roupa, água e principalmente de proteção, porque um bebê precisa de proteção. Olha a humildade de Jesus. E mais do que isso, Jesus nasce de um casal pobre, de um casal humilde, não num palácio, não herdeiro de um rei, como poderia ser, como os judeus esperavam. Jesus é um exemplo de humildade deixado para nós. Jesus vem ao mundo em meio ao caos e nasce numa manjedoura, longe de qualquer celebração, como nós estamos acostumados a ver e fazer nos nossos dias. Não era conhecido pelo seu povo, nem pela sua linhagem, como eu já falei, e ainda era rejeitado pelos nobres e pelo rei dos judeus. Tudo isso por causa do pecado. Tudo isso por causa do pecado do homem. Deus quis mostrar para os sacerdotes
para os mestres da lei, o quantos eles eram cegos e sem entendimento. Eles se achavam e se consideravam os mestres da lei, mas eles eram cegos e sem entendimento, pois eles rejeitaram o próprio Deus, o próprio Messias, desde a sua infância. Mas a pergunta é, e quanto a nós? E quanto a nós? Quanto a mim? Será que, da mesma forma, eu também não rejeito a Jesus? Será que, da mesma forma, eu também não aprendi a ser humilde, a buscar entendimento para saber como me portar diante desses acontecimentos? E aqui eu me refiro sobre a troca que muitas vezes a gente faz. Eu não me refiro que eu não aceitei a Cristo, que eu não tenho a salvação, que você não tem a salvação. Eu me refiro à troca que a gente faz pelas coisas desses dias, as coisas que nós amamos aqui na terra. Será que nós não somos parecidos com os judeus? Será que nós estamos satisfeitos com os nossos ídolos? Eles estavam satisfeitos com os ídolos deles. Será que nós não estamos satisfeitos com os nossos ídolos também? Então esse é o primeiro ponto. Aceitamos, realmente reconhecemos essa grandeza de Jesus ou trocamos por outras coisas? Segundo ponto revela que os judeus não foram investigar sobre o Messias. Eles tinham os manuscritos, conheciam as profecias, estudavam minuciosamente e por causa do seu orgulho eles não foram conferir. Eles não foram se informar sobre aquilo que estava acontecendo. E não foram por orgulho, por ignorância, porque parece uma ironia, os magos chegaram lá e perguntaram, onde está Cristo, o rei dos judeus? E eles ficaram, todo o povo ficou alarmado, o próprio rei, todos eles, os sacerdotes, os mestres da lei ficaram alarmados. Por que eles não foram investigar? Você já viu aquele comentário, onde tem fumaça tem fogo? Eles viram a fumaça. Somente o rei Herodes, olha que ironia, hein? Somente o rei Herodes teve o interesse. Esse sim, teve interesse e foi o único a questionar quando que viria o Cristo. Por quê? Olha o que diz no Mateus 2, 3 e 4. Quando o rei Herodes ouviu, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes de todo o povo e os mestres da lei, perguntou-lhes aonde devia nascer o Cristo. O rei fez uma audiência sobre isso. E o único que ficou preocupado e perturbado foi o rei. Os outros ficaram, mas não deram importância. Mas Herodes tinha medo de perder o poder. Herodes tinha medo de perder o seu reinado. Ele era obstinado pelo poder. Por isso ele ficou preocupado e questionou. Mas e aqui para nós? Será que hoje é diferente? Muitas promessas já se cumpriram. Muitas pessoas já falam sobre o chip no corpo. Vocês já ouviram sobre isso? Eu falo com pessoas que nunca pegaram uma Bíblia na mão, mas falam sobre o chip. Muitas pessoas hoje falam que estamos vivendo os fins dos tempos. Muitos incrédulos falam que estamos vivendo os fins dos tempos. A grande maioria. Porém, as pessoas estão tão ocupadas com dinheiro, poder, fama, reconhecimento, que não querem saber de Jesus, não o buscam, não querem ouvir a verdade sobre a salvação, ou sobre o inferno e sobre o juízo final. Não querem saber. Por quê? Mesmo tendo a Bíblia completa, mesmo tendo toda a revelação de Deus à mão, a maioria não estuda, não pesquisa, não tem tempo para Deus. É isso. Da mesma forma, quando Jesus nasceu, naquela época, estavam todos ocupados com os seus afazeres, com o movimento, com o comércio. Hoje a gente vive desse jeito. Da mesma forma, a maioria nem percebeu o nascimento de Jesus. A maioria não se importou porque era só um bebê. Nem meu parente era, nem parente deles era, para que eu vou me importar? E esse é o terceiro e último ponto que eu quero compartilhar aqui com vocês como uma aplicação. Como naquele tempo, no dia do nascimento de Jesus, a grande maioria não percebeu, todos estavam muito ocupados, tinham coisas mais importantes a fazer. Da mesma forma irá acontecer na volta de Cristo. É bem assim, todos vão estar muito ocupados, buscando a riqueza, a fama, o poder, se preocupando apenas em como alimentar os seus próprios ídolos. É isso que a humanidade faz hoje. A preocupação é alimentar meus próprios ídolos, o meu próprio ego, satisfazer as minhas vontades. Só tem um detalhe muito importante que nós temos que levar em consideração. Desta vez Jesus virá como um rei, cheio de glória, de poder,
virá para fazer justiça. Ele não vai vir mais como bebê. Ele não vai ficar mais 33 anos na terra para depois morrer por nossos pecados de novo, porque ele já pagou os pecados. Mas ele virá para fazer justiça. E aqueles que não têm a Cristo vão perecer. Não serão salvos. Por isso nós temos que aproveitar o tempo. Nós não temos tempo a perder. Não podemos tirar os olhos da estrela que aponta para Jesus. Nós não podemos tirar os olhos, assim como os magos. Não importa a distância, eles não tiraram os olhos da estrela. É preciso ensinar, falar, mostrar essa palavra. É preciso anunciar essa estrela para aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão nas trevas, aqueles que estão correndo atrás dos ídolos ainda. Nós precisamos falar dessa verdade. E então, para nós finalizar, resumir tudo isso, que nesse Natal a nossa fé e a nossa esperança sejam renovadas. Que possamos ter a alegria, o ânimo, assim como os pastores que foram lá e adoraram a Jesus e depois anunciaram para todo o povo, para todos aqueles que eles encontraram. Eles falaram desse acontecimento. Eles largaram o seu trabalho, os seus interesses para estar na presença de Jesus. Eles abriram mão de tudo. Deixaram suas ovelhas à noite lá, não sei, né? Provavelmente que Deus cuidou daquelas ovelhinhas, né? Porque lobos, chacais, algumas coisas terríveis podiam acontecer com elas, mas eles deixaram lá e foram adorar a Jesus. Que essa seja a nossa esperança, que essa seja a nossa fé, e que esse seja o nosso ânimo e alegria de falar o verdadeiro significado do Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Amém? Ó Senhor Deus, queremos agradecer a Ti, Pai, queremos louvar a Ti, porque esse acontecimento mudou a história. Esses fatos, ó Deus, que estão registrados na Tua palavra e que todos esses anos, milhares de anos, ainda estamos aqui refletindo, ouvindo, interpretando, se aprofundando, que eles possam realmente fazer a diferença na vida das outras pessoas. Daqueles que pensam que Papai Noel é o Natal, daqueles que pensam que as coisas têm que ser aproveitadas apenas no sentido de uma festa, Deus. Não foi esse o exemplo. Não foi esse o acontecimento quando Jesus veio para a terra. Mas sim foi, Deus, a revelação de um cordeiro que iria ser sacrificado, de um pastor que veio para resgatar as suas ovelhas. Esse foi o tema principal do nascimento e da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos estar preparados, firmes e alegres e maravilhados quando Jesus voltar. Num piscar de olho, assim como diz Mateus 24, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, Jesus Cristo. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.